Aqui é preciso fazer uma diferenciação. Porque o nosso direito penal proíbe condutas de duas formas. Ou ele proíbe a conduta positiva por intermédio de normas proibitivas, ou ele determina que o sujeito tem uma conduta positiva por meio de normas preceptivas. Então, a gente tem dois tipos legais de incriminação, que é a norma proibitiva e a norma preceptiva. A norma proibitiva é aquela que a gente está acostumada, descreve a conduta positiva e se o sujeito pratica, ele vai responder criminalmente. A norma preceptiva, não. Ela descreve um não fazer, um não atual. Ela determina que o agente haja em determinadas situações. E nós temos duas hipóteses de crimes omissivos. Os próprios ou puros, que é aquele em que há o dever geral de agir decorrente da solidariedade humana, que deve existir entre as pessoas. Ou seja, é o caso da omissão de socorro. Na omissão de socorro, qualquer pessoa que passe e veja aquela situação tem o dever de agir. Aqui, ó, artigo 135 do Código Penal. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Veja aí que o artigo está descrevendo condutas negativas, ou seja, a omissão é uma elementar típica. Qualquer pessoa que esteja nessa situação, que veja uma criança com risco pessoal, uma criança abandonada, e não chame a autoridade pública, não peça apoio da autoridade pública, vai incidir nesse crime omissivo. Não é necessária a ocorrência de qualquer resultado. Então, se não é necessária a ocorrência de nenhum resultado, a gente não tem que falar em nexo causal. Afinal, a gente viu na aula passada que nexo causal só é aplicável a crimes materiais, a crimes que têm resultado naturalístico, porque a gente precisa de um elo que ligue a conduta ao resultado, o que é feito pelo nexo causal. Se o crime omissivo puro não tem resultado, a gente não tem que falar em nexo causal. Qualquer pessoa que simplesmente se omitir vai incidir na responsabilização penal. Só que a gente tem outro tipo de crime omissivo, que é o impróprio, o espúrio ou comissível por omissão, que é aquele em que a lei penal trata um dever especial de agir para evitar o resultado. Não é qualquer pessoa que está na situação de agir. É somente aquelas pessoas que o código elenca, que o Código Penal diz que tem que agir em relação a determinada situação ou em relação a determinada pessoa. Essa relação está aqui no artigo 13, parágrafo 2º, que fala que a omissão é penalmente irrelevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então, a omissão vai ser penalmente relevante em dois casos. Vai ser penalmente relevante no caso dos crimes omissivos próprios, que é aquele que há uma descrição típica do não fazer, e também vai ser penalmente relevante quando o omitente, quando a pessoa devia e podia agir. Dever é existir alguma norma que a obrigue a atuar em determinada situação. E poder agir é aquela que ela tem condições na situação concreta de agir. Por exemplo, não adianta, eu sei que o bombeiro tem o dever de agir no caso do incêndio, ele tem que entrar lá, salvar as vítimas que estão no meio do prédio em chamas. Só que se o incêndio já está totalmente tomado, não tem risco nenhum de sobreviventes, ele não pode entrar, não vai adiantar nada. Então, no crime omissivo impróprio, a omissão é penalmente irrelevante quando o sujeito devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, que é o caso dos pais em relação aos filhos menores, que é o caso dos filhos em relação aos pais na velhice. Isso se chama dever legal. Outra situação de dever de agir especial
é quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Contratualmente ou não, não precisa. Tirem da cabeça essa história de que precisa ter um contrato para que a pessoa assuma a responsabilidade de impedir o resultado. Não é bem assim, pode ser para uma vizinha. Se eu deixo o meu filho menor de idade para uma vizinha cuidar e digo, olha, eu vou ali ao mercado rapidinho, cuida daí da criança. E a criança está lá brincando, qualquer coisa que a criança fizer, a vizinha vai ser responsável se ela não impedir o resultado. Por exemplo, se eu chego para a vizinha e digo, olha ali 10 minutinhos que eu vou ali no mercado, ela, mas eu não perco minha novela, eu posso até olhar, mas eu não perco minha novela por nada. E eu, não, tá certo, deixo a criança vai, bebe água sanitária e passa mal. E a vizinha não fez nada porque ela tinha me avisado que ela não perdia a novela. Não importa, ela assumiu a responsabilidade, ela assumiu o encargo de cuidar da criança pequena. Então, ela tem o dever de agir para evitar o resultado. Terceira hipótese é que, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. E há um certo consenso doutrinário de que esse comportamento anterior tem que ser ilícito. Não lícito, tá certo? Se for lícito, a pessoa responde pela omissão de socorro. Se não, acudir lá quem foi prejudicada com o comportamento. Mas, se o comportamento for ilícito, quem o causou tem o dever de agir para impedir o resultado. É aquele típico caso da comissão de formatura dos veteranos que empurram os calouros na piscina e tem um lá que não sabe nadar, começa a se afogar. Os que empurraram têm o dever de agir, de pular na piscina e retirar aquele que estava se afogando, porque com a conduta anterior, ele criou a ocorrência do resultado. Omissão penalmente relevante. A gente podia e devia e podia agir no caso concreto. Vou dar um exemplo para vocês. Está ocorrendo um roubo. Está ocorrendo um roubo e eu sou uma policial militar e eu estou assistindo. E eu não faço nada, porque eu vejo que a vítima é meu inimigo. Então, eu simplesmente deixo. Eu, como policial militar, como agente de segurança, tenho o dever de agir para impedir o resultado. Se eu não ajo, eu vou responder por ele, certo? A situação é diferente, por exemplo, se eu sou uma particular. Eu sou uma civil, que estou passando e vejo um assalto e não faço nada. Aí eu não vou responder por crime nenhum, porque eu não tenho o dever de agir nesse caso concreto, e também não há nenhuma proibição, nenhum tipo que preveja essa omissão. Deixar de acudir vítima de roubo não existe. Então, o caso é atípico para mim, certo? Outra situação é a da criança se afogando. Tem uma criança se afogando e o salva-vidas, ou mesmo a mãe, que tem o dever de agir, vem e não fazem nada. Se essa criança morrer, eles vão responder pelo homicídio, pelo resultado, pelo homicídio doloso ou culposo, se a omissão decorreu de dolo ou culpa. Já, se eu sou uma pessoa que não sou do corpo de bombeiros, nem sou os responsáveis pela criança, simplesmente passo e vejo ela se afogando e deixo, eu não tenho dever especial de agir, mas eu tenho um dever geral de agir, previsto no artigo 135 do Código Penal, que é o crime de omissão de socorro. Então, se eu não acudo àquela criança, eu vou responder não pelo homicídio doloso ou culposo, eu vou responder pela omissão de socorro.